O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obras fazem? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, nós estamos no terceiro dia do Tríduo de Nossa Senhora dos Anjos, uma devoção revelada ao próprio Francisco. Francisco, na sua vida, estava no momento de oração na igreja que ele mesmo tinha reconstruído. E aparece então no altar Maria, cercada de anjos. E ele pede para que as almas sejam salvas. Então concede a indulgência plenária, que é a festa que nós celebramos amanhã, para todos aqueles que participam da Eucaristia numa igreja franciscana e comunga e reza o Creio, Pai Nosso, Ave Maria e Glória, ganha indulgência plenária. Essa revelação foi feita pelo próprio Francisco. E Jesus então pergunta a Francisco: por quanto tempo você quer isto? Ele diz assim: para a eternidade, para a salvação das almas. Então, no fundo, essa devoção a Nossa Senhora dos Anjos é uma devoção muito franciscana e também que é estendida para toda a igreja. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, trata da Eucaristia. Qual é o papel da Eucaristia na nossa vida? A gente coloca realmente a Eucaristia como centro do nosso ser ou da nossa vida? Como nós buscamos o Cristo Eucarístico? São as perguntas da liturgia de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo traz algo importante: o povo no deserto, que reclama de Deus porque não tem mais alimento. Não tem as panelas fartas de carne, nem pão, mas se esqueceram também que eram escravos. Então, no deserto, tem algumas coisas que a gente precisa compreender. O deserto é o lugar da precariedade. Não tem nada. O deserto é o encontro consigo mesmo. Deserto é o lugar que você depende de tudo e não tem nada. Então, como que a gente nos coloca, ou quando nós nos colocamos nesse deserto? A única coisa no deserto que a gente tem que ter é confiança em Deus. É Deus que vai provendo as necessidades de cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos no deserto da vida e queremos contar com tantas coisas, mas isso não é o importante. Se você não se colocar realmente por inteiro na total dependência de Deus, que alimenta o seu povo,
que não deixa faltar nada para cada um de nós. Então não vamos fazer uma experiência de um Deus protetor, um Deus que cuida, porque nós achamos que a nossa vida pertence, estamos a nosso dispor, e não é verdade. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, ter essa experiência do deserto e dizer, eu farei chover alimento para este povo, mas mesmo assim eles reclamavam. Tudo o que Deus faz na nossa vida, muitas vezes, para nós é motivo de troca. Senhor, eu rezo 1000 Ave Maria se o Senhor fizer isso para mim. Senhor, eu faço isso, estou fazendo uma novena, né? O que acontece com isso? É que muitas vezes nós queremos colocar Deus ao nosso serviço. É o contrário, é nós que estamos a serviço do Senhor. Nós temos que compreender que nós somos as criaturas, Ele é o Criador. E como Criador, Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Mas também tem que fazer a nossa parte. Porque tem gente que fica esperando que Deus faça tudo e não dá os seus passos. Também está errado. Quer dizer, Deus faz na medida em que nós também colaboramos com a sua vontade para ser realizada na nossa vida. Então o deserto é esse lugar, do encontro consigo mesmo, do encontro com a dificuldade, mas também o lugar do encontro com Deus. Aquele que consegue fazer silêncio, aquele que consegue meditar e fazer o seu próprio deserto, com certeza vai ter uma espiritualidade mais profunda. Vai ter um encontro mais pessoal com o Senhor, como nos ensina o salmista. O Senhor deu a comer o pão do céu. Quer dizer, gente, será que a gente tem consciência que a Eucaristia é pão dado para a nossa salvação? É o próprio Filho de Deus que se doa a nós. Então comungar não é um privilégio. Comungar, receber Jesus é uma bênção para cada um de nós. Por que tem tantas pessoas ainda que não compreenderam esse grande mistério da Eucaristia? Participa muitas vezes, mas não comunga, não tem uma experiência mais íntima com o Senhor e se torna pessoas anêmicas e espirituais. Porque não tem o alimento necessário para a alma. Eu posso me alimentar bem, eu gosto de perguntar para a criança, qual é o melhor alimento que a gente tem na nossa vida humana? Verduras e frutas. E eu falei, espiritualmente? O menininho levantou a mão. A Eucaristia, né, Frei? Que é Jesus que se dá a nós. Então, será que não é isso mesmo? Que a gente precisa mais valorizar o alimento da vida eterna? Não só o alimento para manter a nossa saúde física, humana, que é o que nos ensina a segunda leitura de hoje. Fala assim que nós precisamos deixar o homem velho do pecado e viver o homem novo da graça. Como seria este homem novo? Aquele que busca e coloca Deus como centro. Aquele que busca colocar a sua vontade com a vontade de Deus. E vai crescendo dia a dia. Vai procurando conformar a sua vida à vida de Cristo. O problema é que hoje nós vivemos num mundo que tem cheio de ídolos. E a nossa vida muitas vezes é medida com as pessoas humanas. Não com os santos, com Jesus, mas com algumas pessoas que se tornam modelo e influencia toda uma sociedade. Será que esses são pessoas modelos? Será que a gente pode imitar a vida deles e ir para o céu? Eu tenho minhas dúvidas. Porque muitas vezes leva a gente para o buraco. É para se distanciar de Deus. Então o que ele coloca? O homem novo é aquele que busca a graça de Deus, procura conformar a sua vida com a vida de Jesus, buscando a santidade. Então este é o grande desafio para cada um de nós. O Evangelho de hoje, então, traz algo importante do alimento da vida eterna. São sinais. No Evangelho de São João não fala de milagres, fala de 7 sinais da manifestação e da presença de Jesus. Qual que é o primeiro sinal? As bodas de Caná. Quando Maria pede a Jesus, ele realiza o seu primeiro milagre. Então, o Evangelho de São João, nós vamos acompanhar 7 milagres. Como que Deus vai agindo na sociedade.
E eles ficam satisfeitos: ó, nossos pais comeram maná no deserto dado por Deus. Ele disse: foi meu pai que deu este alimento. E agora vocês entendam, aquele alimento que eles comeram, mas morreram. Eu vos dar um alimento da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida em mim, e eu permaneço nele, e ele permanece em mim. Então a Eucaristia é esse grande mistério de um Deus que vem ao nosso encontro, que habita a nossa vida, que nos transforma e nos fortalece. Portanto, gente, a gente deveria fazer todo o esforço do mundo para receber a Eucaristia. Todo o esforço do mundo, toda a nossa energia para buscar o Senhor. Porque é Ele que nos alimenta com o alimento da vida eterna. E aí ele diz algo importante, assim, que todos nós buscamos algo, mas eu sou o verdadeiro pão do céu. Ele é o verdadeiro pão do céu. Então vamos fazer um esforço humano para se alimentar mais da Eucaristia, para sermos pessoas eucarísticas e poder chegar um dia na nossa vida e dizer assim: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, como diz São Paulo. Mas comungar, gente, é um desafio. Comungar não é só entrar na fila. Comungar é comprometer a sua vida inteira, o seu modo de ser, a sua pessoa, a sua família, o seu trabalho no caminho de Cristo. Então é um desafio muito grande. Porque receber só o pão aqui no altar é fácil. Mas se a gente não tivesse a consciência de comprometer com Jesus, a vida da gente se torna simplesmente aquele que comunga, mas não entra em comunhão com Deus. Vamos buscar esse alimento do céu? Como São Francisco, na sua devoção a Nossa Senhora dos Anjos. Francisco procurou conformar a sua vida à vida de Cristo. E ele dizia sobre a porciúncula, a Santa Maria dos Anjos, lá em Assis, ele diz assim: olha, se vocês forem jogados para fora pela porta, entra pela janela, porque esse lugar é verdadeiramente santo, morada de Deus e presença da Mãe de Jesus com seus anjos. Então, por isso, irmãos e irmãs, a nossa devoção a Nossa Senhora tem que nos levar a comprometer inteiramente com seu Filho Jesus. Então, que Nossa Senhora dos Anjos interceda por nós, proteja a nossa família, a nossa comunidade e todas as vocações ordenadas. Assim seja. Assim seja.